Você percebeu algum impacto no isolamento, na sua forma de se relacionar ou na sua vontade de não se relacionar? Bom, os Florais de Bach tem o grupo da solidão e eu vou falar um pouquinho sobre esse impacto e como você pode trabalhar com a terapia floral para auxiliar nessa questão. E aí pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu vou falar sobre o isolamento, a solidão e como a terapia floral pode auxiliar nesse aspecto. Bom, pode ser que todo esse processo de isolamento tenha impactado na forma que você se relaciona ou também na sua vontade de não se relacionar com as pessoas. E assim, a gente vive determinados momentos de vida onde a gente quer criar uma introspecção, se relacionar menos, estar mais com a gente. E pode ser que esse processo tenha trazido à tona essa questão. Pode ser que, diante do tipo de vida que você leva, tenha situações, tenha períodos que você não consiga se direcionar para um momento só seu. E nisso não tem problema, é importante, todo ser humano precisa. Por mais que eu diga que somos seres sociáveis, existem momentos sim que a gente precisa e que a gente quer estar mais com a gente. Até mesmo para se conhecer mais, se direcionar, entender, renovar a sua perspectiva de vida e outras situações. Então, isso é natural e faz bem também. Porém, a sociabilidade é um marcador de questão de saúde, de qualidade de vida. Ela pode vir representando questões mais complicadas. Por exemplo, depressão, ansiedade, excesso de estresse podem ser situações que acabem acarretando na diminuição da sua vontade de estar com outras pessoas e socializar. Hoje, a gente não tem tantas questões que estimulem isso. A gente tem nossas redes sociais, mas são situações, às vezes, que não fazem a gente socializar de uma forma mais profunda com as outras pessoas. E isso é muito importante, tanto para o nosso desenvolvimento, quanto troca de ideias, até mesmo a gente saber que tem pessoas que a gente possa dividir nossas situações, conversar e que nos conheça intimamente. Dentro da minha abordagem nas terapias, muitas vezes eu vejo pessoas que elas estão passando por situações como síndrome do pânico e ansiedade, e justamente é a questão da falta de um suporte social, uma falta de relações que ela entenda como mais íntimas para elas poderem se abrir, dividir o que está acontecendo. E por isso que muitas vezes a gente acaba tendo que recorrer à terapia em situações que elas já estão muito mais agravadas, pela essa falta de um suporte social. Então, mesmo que você esteja passando por essa situação, é importante você entender isso logo do início e não normalizar determinados marcadores que podem estar representando algo ruim. Bom, e o que os florais podem auxiliar? Como que os florais trabalham nesse aspecto? A gente justamente tem os grupos dos florais dividido por situações emocionais. E a gente tem o grupo dos florais direcionados para a solidão. A gente vai ver que alguns florais, eles estão relacionados a uma solidão induzida do indivíduo. É aquela situação assim, por algum motivo pessoal, por algum aspecto da minha própria personalidade, eu não sou muito dado. Não é uma questão da pessoa ser introspectiva. Introspecção é uma característica. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introspectivas. Mas são situações, características da própria personalidade que às vezes elas ficam muito incisivas e isso cria uma barreira para a pessoa socializar, para a pessoa dividir experiências e situações com os outros. E o que a gente vai ver no grupo da solidão? O primeiro floral que eu vou trazer em relação a isso é o Water Violet. O que ele vai abordar? O que o Water Violet trabalha? Ele vai falar de uma solidão que ela está mais relacionada a um certo nível de arrogância, um distanciamento da forma que eu vejo as outras pessoas. Então, o Water Violet é uma solidão induzida do indivíduo Water Violet. A pessoa, ela tem uma característica de entender as situações da vida dela, os conhecimentos dela. Sabe uma pessoa assim, não sei se você já conviveu com pessoas que têm uma personalidade do eu sei das coisas, eu conheço tudo, eu me desenvolvo melhor. Às vezes eu não vou falar com outras pessoas sobre um problema que eu estou passando, porque o que essas pessoas têm para me ajudar, o que elas têm para me oferecer.
Isso é um distanciamento que a gente fala, né? Uma questão, um certo aspecto de arrogância que o Walter Violet carrega. Então, ele mesmo escolhe estar distante das pessoas, porque ele acredita que, como se existisse assim, num ranking, ele tá acima das outras. E isso pode ser trabalhado na terapia floral, porque não é saudável. A gente aprende muito quando a gente se relaciona. Se eu acreditar que os outros não têm nada para me oferecer, pouco eu vou aprender. Se eu quiser acreditar que só vou aprender comigo. Bom, outro floral que está no grupo da solidão, por mais incrível que pareça, né? Todo mundo conhece o Impatiens, é um dos florais mais conhecidos, porque o Impatiens, ele trabalha a impaciência, né? Muitas vezes direcionando, né, esse floral para a questão da ansiedade. Porém, o Impatiens, ele tem uma característica. A pessoa que é Impatiens, ela é acelerada. Ela não tem ansiedade em situações específicas, mas é como se ela tivesse uma velocidade de percepção, de ação maior que os outros. Então, até a gente fala, o Impatiens, às vezes, ele acaba se machucando, ele acaba sofrendo acidente, porque é meio que aquela pessoa acelerada que vai se batendo nas coisas. E o Impatiens, ele também é assim, a nível mental. Então, ele realmente está acelerado na cabeça dele. E às vezes, ele conversar com alguém é muito cansativo, porque no que a pessoa tá falando, ele já tá antecipando o que ele acha que a pessoa vai falar. Se deixar, ele vai passar na frente da pessoa na hora de uma conversa, e ele não lida muito bem com o ritmo dos outros. Justamente por não lidar muito bem, qualquer escolha do Impatiens, ficar sozinho. Ele segue o ritmo dele no mundo dele. Só que quando ele vai se relacionar ou quando ele vai depender de outra pessoa para uma situação, ele é altamente crítico, né? Ele fica extremamente decepcionado com o ritmo dos outros, porque ele acha que todo mundo é muito lento. Então o Impatiens é aquela pessoa que às vezes, se ela trabalha em equipe, ela vai preferir pegar uma responsabilidade para ela do que esperar que outra pessoa faça no ritmo dela. É uma pessoa que vai ter dificuldade em trabalhar em grupo, é uma pessoa que ela vai tender às vezes a se sobrecarregar, e às vezes no âmbito familiar é uma pessoa que ela vai preferir fazer as atividades dela sozinha do que fazer com os outros, porque ele não vai ter paciência para isso. Então, ele também está relacionado ao grupo da solidão, e ele se refere às pessoas também que têm um certo isolamento induzido. Outro floral que está nesse grupo, e aí já entra numa questão que não é exatamente um isolamento que a pessoa gostaria que acontecesse, que é o Heather. Esse floral, ele é conhecido como o floral dos egocêntricos. E por quê? O Heather é aquela pessoa que ela olha muito para si, ela olha muito para os próprios problemas, para as próprias situações, para as próprias experiências. Então, o que acontece às vezes? Quando uma pessoa ela tá num grupo, um header está num grupo, às vezes as pessoas estão falando situações que estão acontecendo com elas e ele não dá espaço, ele não dá momento. Ou então, vê se você já conheceu alguém assim. Você tá falando de uma situação que você tá passando e o header vai falar: ai, eu tô passando por uma situação assim também, não sei o que lá. E ele vai dramatizar a situação dele como se fosse pior. Ou então o oposto, quando você fala de algo que você está fazendo e o header ele vai trazer como que a situação dele fosse melhor. Indiferente disso, o header ele trabalha com a situação no foco dele, ele é egocêntrico. E qual é o problema em relação a isso? Ninguém gosta de se relacionar com uma pessoa desse tipo de personalidade, porque nitidamente dá pra perceber que é como se essa pessoa ela não tá te ouvindo de verdade. Ela tá falando, ela tá tendo um monólogo com você, só falando dela. Então, o header, ele tá no grupo da solidão justamente por quê? Porque as pessoas tendem a deixar essa pessoa de canto, tendem a não chamar mais. E qual é o problema em relação a isso? O header, ele carrega uma insegurança de não ser suficiente, de ficar sozinho. Então, por isso que ele tenta sempre se colocar no foco de um grupo, no foco de um relacionamento, e isso, consequentemente, acaba fazendo com que ele fique cada vez mais isolado. E gera sofrimento. Ele não é um isolamento, não é uma solidão que ele deseja, mas sim pela própria forma dele lidar, isso acaba sendo consequência disso. Isso é um motivo de sofrimento para ele.
O Heather, ele é um floral muito bacana também para as pessoas que querem desenvolver empatia. As pessoas que elas percebem que elas não estão olhando, se importando e interagindo realmente com os outros. Então, até para um período que você passa muito extenso de isolamento, ou se você mora sozinho, você fica muito focado em você, é muito fácil você cair numa situação como essa, de deixar de olhar para os outros. Às vezes a gente está vivendo situações, a gente fala, nossa, tô passando por um problema financeiro. Nossa, como que essa situação tá acabando comigo? E quando você presta atenção, você fala, essa realidade não é única minha. Tá acontecendo com um monte de gente. E às vezes eu tratar como se isso fosse o caos caindo na minha vida, eu tô deixando de ser empático também com as pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Então, a gente tira essa ideia só do Heather ser o egocêntrico e entende. Às vezes sim, dependendo do que a gente está passando, a gente perde um pouquinho do foco, da realidade também, de um coletivo, de um momento, e o Heather traz essa percepção de volta. Você não é exclusivo, você é único, mas isso não quer dizer que outras pessoas não tenham também o que te auxiliar, o que você possa dividir, e nisso a gente vai se desenvolvendo como seres humanos. Esse é o foco da socialização. Bacana? Esse é o grupo da solidão, são esses 3 florais. E justamente por essa questão dessa construção do isolamento atual, eu quero te passar mais alguns florais que podem ser que se enquadrem em outras situações que dizem respeito a você. O primeiro é o Walnut. O Walnut é um floral que ele fala sobre aspectos de proteção individual. Então, quando eu estou no momento que eu preciso, às vezes eu quero criar uma mudança na minha vida e eu não posso sofrer influência do externo, porque podem ser que existam pessoas que vão me desacreditar da situação que eu queira me direcionar. O Walnut, ele é um floral que cria essa proteção da sua individualidade e também aspectos aceitação de mudanças. Então, faz sentido a gente pensar no Walnut? Dependendo de um contexto onde estou dentro da minha casa e eu preciso voltar de novo a socializar, eu preciso de recorrer a uma certa mudança de perspectiva, de personalidade que eu posso estar construindo. Então o Walnut é bacana para essa transição da mudança, para eu não sofrer um impacto muito forte com isso. Outro floral que é bacana, o Mimulus. O Mimulus, por mais que ele seja um floral direcionado para o medo, um medo conhecido, ele vai auxiliar em processos tanto de fobia social quanto de timidez. Então, para as pessoas que elas não se relacionam porque ela tem, dependendo, medo do que as pessoas vão pensar, medo de falar alguma coisa errada, medo do julgamento alheio, o Mimulus ele vai auxiliar dentro desses aspectos, diminuindo esse processo de julgamento que gera uma certa timidez e também esse excesso de medo, por exemplo, no nível de fobia social. Outro floral que é bacana também é o Rock Rose. O que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar traumas, impactos que eles te deixam em choque, que eles vão criar uma paralisia. Então, se tem um momento que você vai entrar em contato com alguém, se você quer conversar com as pessoas e você sente que você está travado em relação a isso, pode ser que tenha sido por causa desse contexto de ficar muito tempo introspecto, muito tempo fechado, ou também situações que hoje em dia você tem medo, só que é um medo a nível que te para. Então, o Rock Rose é indicado para essa situação. Se você tá com um aspecto mais traumático, que você não tá conseguindo mais lidar com as pessoas, você pode trabalhar com o Rock Rose para ele ajudar você a superar essa situação que tá te paralisando. E para finalizar, o último floral dentro dessa indicação é o Larch. O que o Larch vai trabalhar? O Larch é o floral das pessoas que têm falta de confiança. E o Larch, ele vai trazer uma característica ainda mais agravante em relação a isso. Essas pessoas, características de Larch, elas têm uma falta de confiança e ainda mais, elas projetam as situações dos outros. Então, é normal o Larch cair numa comparação com as outras pessoas. Então, a partir dessa comparação, ele não vai chutar para baixo, né? Ele vai chutar para cima. Então, normalmente, ele vai se sentir ainda mais deficiente do que os outros. Então, é como se ele tá olhando e tá todo mundo parece que super bem e ele não desenvolve. E
eu vou falar com as pessoas, parece que todo mundo fala bem, todo mundo socializa e eu não desenvolvo. Então é essa limitação do LART. É uma insegurança muito forte, mas essa questão de comparar com os outros e isso acaba agravando mais a baixa autoestima do LART. Bacana? Bom, agora eu quero saber de você, se você se reconheceu em algum desses florais. Se não, também comenta aqui que a gente vai buscar qual que é o floral mais indicado para você. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.